Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Agora a gente vai falar de imunidade. Pessoal, o que é a imunidade? Você pode produzir imunidade ou receber a imunidade. Quero te dizer que você pode produzir as substâncias envolvidas na defesa ou também receber as substâncias envolvidas na defesa. E que substâncias são essas? Você vai pensar em anticorpos. Anticorpos são proteínas em resposta a antígenos, que também são proteínas. Só que os antígenos são proteínas estranhas que entram em contato com o nosso corpo, fazendo você produzir anticorpos. Muitas vezes você precisa receber esses anticorpos prontos, o que você vai chamar de soro. Então veja bem, antígeno é uma proteína estranha que vai entrar no nosso corpo. Uma mordida de uma cobra, por exemplo, tem substâncias estranhas, um antígeno, ou mais de um. Uma determinada doença viral, bactéria, protozoário, fungo, também tem antígenos. Por quê? Porque esses organismos, nas suas membranas ou estruturas virais, podem ter proteínas estranhas que, ao entrar em contato com o nosso organismo, induzem uma resposta de imunidade. Resumindo, você pode produzir imunidade ou pode receber essa imunidade. Se você produzir, você então tem uma resposta imunológica, e se você receber, é através de um soro. A gente vai falar mais tarde isso, lá sobre a vacina, sobre o soro, como é que isso vai funcionar. Vamos então para a definição clássica. A imunologia é o ramo que estuda as formas de combate a agentes invasores patogênicos, bem como substâncias antigênicas. Isso que eu estava te falando, né? Vírus, bactérias são agentes patogênicos. Substâncias estranhas, antigênicas, estariam no veneno de uma cobra, de uma aranha, de um escorpião. Ambos promovem reações do tipo antígeno-anticorpo. Então, o antígeno seria a substância antigênica, né? Então, o antígeno é a substância antigênica e o anticorpo, é o que você vai produzir em resposta ou vai receber. Tudo bem? Bom, preste atenção nesse pequeno esquema que eu fiz aqui para ti, para a gente começar o estudo da imunologia. A imunidade pode ser de duas maneiras, ou ela é uma imunidade inata ou ela é uma imunidade adquirida. O que é a imunidade inata? Imunidade inata é aquela que você tem naturalmente, você já nasce com ela. Ela é feita por barreiras naturais e ela não é específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a imunidade ela não é em resposta a determinado agente específico. Por exemplo, essa imunidade não é para o agente viral da gripe, nem para o HIV, não é para a bactéria do tétano, da tuberculose. Esta imunidade, que é inata, ela é para vários diferentes agentes que são causadores de doenças. Tudo bem? A imunidade adquirida, ela é altamente específica, porque você vai construir essa imunidade quando entrar em contato com o agente causador de determinada doença. É fundamentalmente a ideia de você produzir anticorpos específicos contra um determinado agente causador de uma doença específica. Mais uma vez então, a imunidade é inata ou a imunidade é adquirida. Eu quero te dar alguns casos de imunidade inata neste primeiro momento. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal, esta ideia. Esta é a barreira natural. Imunidade inata, essa é a pele. Pô, mas o que a pele vai fazer para minha imunidade? Isso é uma barreira, pessoal, para agentes invasores. Não te esquece que tu tens um tecido aqui, tecido epitelial, que é muito importante para bloquear a entrada de micro-organismos. Veja essa relação que foi feita aqui. Imagine que esses micro-organismos são bactérias. Essas bactérias, elas não vão entrar na tua pele, porque a tua pele é estratificada, o epitélio é estratificado da pele. O tecido epitelial é esse de cima aqui. São várias camadas de células e lá na parte de cima tem muita queratina. Então, neste ponto, você não vai ter entrada de micro-organismos ali. Então, a pele é uma barreira natural, ou seja, imunidade inata. Um outro caso de barreira natural que nós temos são as mucosas.
A mucosa da boca, a mucosa do esôfago, a mucosa estomacal e também o suco gástrico lá do estômago, né? Você também tem a traqueia, que é feita por um muco protetor, a cavidade nasal. Estas regiões, elas são produtoras de substâncias que acabam impedindo a entrada de agentes invasores. Observe aqui, este é o epitélio da traqueia, este é chamado epitélio pseudoestratificado. Aqui a gente tem uma célula muito importante, chamada célula caliciforme. O que ela faz? Ela produz substâncias aqui, ó, muco protetor, para dentro da minha traqueia. Então, lá dentro, amiguinho, ó, lá dentro da traqueia, tem uma mucosa protetora que acaba impedindo a entrada de alguns agentes parasitas, agentes patogênicos. Tudo bem? Bom, esta aqui, pessoal, a pele, as mucosas, são parte da primeira linha de defesa do meu organismo. Por quê? Porque é o primeiro bloqueio que eu tenho. Olha só, o meu contato direto com os micro-organismos é o tempo inteiro. Pele, mucosa, só que então eles não entram no meu corpo assim. Se os micro-organismos conseguirem passar por essa primeira linha de defesa, por exemplo, se eu inalei determinada bactéria e ela conseguiu entrar no meu sangue, então eu ainda tenho uma barreira natural que é da segunda linha de defesa. Vamos ver como é que é isso? Então, a segunda linha de defesa é composta por células de defesa. Então temos aqui, ó, mais barreira natural, agora chamamos de fagócitos. Que isso? Vamos imaginar o que está acontecendo nessa imagem. A bactéria, ela conseguiu entrar no meu corpo e ela está circulando no meu organismo. Então eu tenho células que fazem a fagocitose. O que é isso? Elas incorporam essa bactéria, fazem uma vesícula chamada fagossomo que se liga aos lisossomos. Então esta vesícula que se ligou aos lisossomos vai permitir que os lisossomos façam a digestão desse agente invasor. E resíduos, né, são liberados depois dessa degradação. Então, os fagócitos são a segunda linha de defesa. Bom, além do fagócito macrófago, você também tem outro muito importante que é o neutrófilo, que vai fazer esse evento semelhante. Bom, uma outra situação natural, que é da segunda linha de defesa, é a proteína interferon. O que é o interferon? Gente, aqui você está tendo um exemplo. Ó. Um vírus atacou uma célula e algumas proteínas serão atuantes nessa infecção viral. Os interferons são proteínas que ligam-se a algumas células e elas são capazes de, como vou te dizer, avisar, estimular a produção de imunidade no combate aos agentes virais. Interferons são agentes que combatem os vírus, tá, gente? E são proteínas, ok? Então, o interferon, como você tem ele naturalmente no organismo, você tem também como uma barreira natural, só que é secundária, segunda linha de defesa, ok? Bom, esse caso que eu te mostrei agora, lá da pele, mucosa, fagócito, interferon, são casos de uma imunidade que é inata, natural e inespecífica. Por exemplo, interferons atuam em diferentes tipos de vírus, não só para um vírus. Fagócitos atuam em diferentes bactérias, não só para uma bactéria. Agora, num segundo momento, numa outra videoaula, você vai aprender um pouquinho sobre a imunidade que é específica, a imunidade que é adquirida quando você entra em contato com um determinado agente patogênico. Vamos agora continuar falando dos mecanismos específicos de imunidade. Você viu mais cedo, na aula anterior, a imunidade que é inata, natural, inespecífica. Agora você vai ver a imunidade adquirida, altamente específica contra os agentes invasores que entram no teu corpo. Então veja bem, um exemplo de um vírus que vai entrar numa célula, vai parasitar essa célula. Simples exemplo, tá? O vírus tem uma substância na volta dele, uma determinada proteína que está no envoltório viral, na cápsula viral, tá? Quando essa substância entra em contato com a minha célula, ela vai estimular, ela vai desencadear uma resposta imunológica. O que vai acontecer com isso? Este vírus vai fazer com que eu faça a produção de anticorpos específicos contra ele, contra a substância antigênica que ele tem. Então, se o vírus tem uma proteína X, eu vou produzir anticorpos que vão combater a proteína X.
Se um outro vírus tem outra proteína que é Y, eu vou combater ele com proteínas contra essa proteína Y e assim sucessivamente. Então, se esse é o vírus da catapora, eu vou produzir anticorpos contra ele e não vou produzir anticorpos contra o vírus da gripe. Aliás, essa é uma das principais vantagens que nós temos. Nós temos possibilidades de produzir diferentes anticorpos contra diferentes agentes patogênicos, não só vírus, fungo, bactéria, protozoário. Tudo bem? Bom, depois que ele entra em contato, então, eu tenho uma resposta para produzir anticorpos altamente específicos. Aqui a gente tem a representação de um anticorpo, claro, está muito valorizado. Eles têm forma de Y, né? E eles estão na circulação. Depois que eu vou desencadear essa resposta, eu tenho os anticorpos liberados e eles vão encontrar os antígenos que são dos agentes causadores, certo? Bom, temos aqui uma ideia muito bonitinha, uma imagem bem desenhada, e a pergunta é: como um antígeno é reconhecido? Bom, primeiramente, nós vamos lembrar de duas células. Você tem uma célula que é chamada de célula apresentadora de antígeno. E você tem também outra chamada linfócito TCD4. Ele também é chamado auxiliar ou helper. O que é isso? A célula apresentadora de antígeno é um fagócito. Pode ser um neutrófilo ou um macrófago. Aqui você está vendo um macrófago. Veja que interessante é o caso. Vamos imaginar uma bactéria entrando no meu corpo e um macrófago que vai fagocitar esta bactéria. Quando o macrófago fagocita essa bactéria, observe que aqui estamos valorizando as substâncias presentes na volta dessa bactéria. E estas substâncias são os antígenos, ou seja, a bactéria tem e eu não tenho estas substâncias. Para mim, ela é estranha. Quando o macrófago fagocita, estes antígenos, então, se ligam às substâncias que são apresentadoras dos antígenos. Essas moléculas aqui representadas em azul vão para a membrana e elas contêm um antígeno na ponta. Ó, esse antígeno que era da bactéria, tá? É da bactéria, né? Então, a apresentação do antígeno vai acontecer a partir da membrana da célula fagócito com o antígeno junto da membrana do linfócito T auxiliar. Veja bem o momento que isso vai acontecer, que está aqui bem valorizado. Ó. Então, a molécula apresentadora do antígeno contém o antígeno e ela aproxima-se do linfócito T, CD4. Então, esse linfócito reconhece esse antígeno e aí ele começa a desenvolver um mecanismo imunológico, estimulando outros linfócitos para que possamos ter toda a resposta contra o antígeno específico que entrou. O que vai acontecer? Este linfócito, que é o TCD4, ele recebeu a informação do antígeno que está ali. Então ele desencadeia uma estimulação para outros linfócitos desencadearem um processo que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, mais uma vez, esta célula apresentadora de antígeno fagocitou a bactéria, ela apresentou o antígeno para o linfócito TCD4. Aqui tem uma interessante informação, este macrófago ele libera interleucinas, né? Interleucinas são substâncias que estimulam, né? Que ativam estes linfócitos aqui, que são os linfócitos TCD4. Tudo bem? Então, além de apresentar, ele ativa os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD4 estimulam outros linfócitos para proliferar aí e fazer uma resposta imunológica. Agora veja que curioso. Depois de eu ter apresentado o antígeno para o linfócito TCD4, então veja o que acontece. Células chamadas linfócitos B serão capazes de fazer dois tipos de rotas. Vamos pensar assim, ó. Um linfócito B é capaz de se diferenciar, envelhecer, amadurecer um pouco e ele transforma-se num outro tipo chamado plasmócito. O plasmócito será aquele tipo produtor do anticorpo específico contra a bactéria que entrou. Então veja que curioso. Quando o linfócito B já sabe aí qual é o antígeno, ele vai produzir então anticorpos específicos contra esse antígeno. Então, o antígeno que entrou era uma bactéria, né? Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lembrar. Então olha lá, ó. Aqui está a bactéria. Então, a célula apresentadora de antígeno apresentou o antígeno bacteriano ao linfócito TCD4, tu tens a estimulação de outros linfócitos, entre eles o linfócito B.
Então, olha só, esse linfócito B está aqui. Então, esse linfócito B agora vai produzir anticorpos específicos contra a bactéria que entrou. Mas isso dependeu da célula apresentadora de antígeno e do linfócito T auxiliar. Olha só então que curioso. Depois de liberar esses anticorpos, então os plasmócitos, que são derivados desses linfócitos B, vão identificar a célula parasitada com o determinado agente causador. Aí veja que interessante, existe um outro tipo de célula envolvido na imunidade, que são os linfócitos T matadores. Olha o nome que legal. Eles são matadores porque eles podem destruir as células infectadas com essa bactéria específica. Então, gente, você tem todo o desencadeamento do processo imunológico após a célula apresentadora do antígeno apresentar o linfócito TCD4. Você tem os linfócitos estimulados a aumentar o número, linfócito B, né? Esses linfócitos B podem fazer células de memória imunológica que vão estar prontas quando você tiver infecção novamente e também vão se transformar em plasmócitos para produzir os anticorpos. Além disso, como te falei agora, existem as células matadoras que vão destruir células infectadas. Curioso, né? Bom, quero puxar a tua orelha um pouquinho só para duas palavrinhas, ó. A memória é dividida em dois tipos, humoral e celular. Uma memória humoral diz respeito aos anticorpos que nós temos e a memória celular diz respeito às células de memória produzidas para o combate ao agente específico. Bom, quero te mostrar isso de uma forma muito legal aqui, ó. Bom, o que eu mostrei para ti até agora é a resposta imunológica primária. A resposta imune primária é aquela que você faz em primeiro momento no contato com o antígeno. Então, ó, a apresentadora de antígeno, linfócito TCD4, linfócito B, amadurece e torna plasmócito, produz os anticorpos, identificam o agente causador, T matadores, então destroem células infectadas. Agora veja só, se você entrar em contato pela segunda vez com esse agente patogênico, então você já tem a célula de memória. Você não vai precisar desencadear todo esse processo. Então a célula de memória já amadurece e começa a fazer anticorpos e também você vai ter a destruição do agente patogênico. Isso é muito mais rápido. E ainda a produção de anticorpos é muito maior, como a gente pode ver aqui nesse pequeno gráfico. Veja só. Numa resposta primária, aqui está taxa de anticorpos por tempo, tá? Numa resposta primária, veja só, você tem um tempo X para produzir uma taxa baixa de anticorpos. Agora, veja na resposta secundária, você tem um tempo menor, comparando com esse aqui, para produzir uma taxa ainda maior de anticorpos. Então, a tua resposta é bem mais rápida. Tudo bem? Bom, a gente ainda vai continuar com algumas ideias de imunidade, falando sobre a vacina, sobre o soro e algumas dicas sobre como se faz o soro contra a cobra. Vamos lá. Lembrando, natural é inata e inespecífica, adquirida é específica. Você produz anticorpos específicos contra determinado agente causador da doença. Mas agora temos uma outra ideia. Nesta imunidade adquirida, você também pode receber anticorpos prontos. E aí você vai diferenciar essa imunidade agora em duas. A imunidade adquirida pode ser ativa quando você é estimulado a produzir os anticorpos, ou ela é passiva quando você recebe os anticorpos prontos. E aí você chama de soro, certo? Então, por exemplo, contra uma mordida de uma cobra, você vai ter uma imunidade que você, claro, você vai produzir anticorpos específicos, mas você vai ter que receber o soro contra aquela cobra, que foi produzido num determinado laboratório e você recebeu anticorpos prontos para melhorar a sua imunidade. Então, a passiva é feita de anticorpos prontos, é o soro, e a ativa é quando você produz os anticorpos. Agora eu fiz uma divisão aqui, ó. A gente tem uma divisão aqui, ó. A imunidade ativa é a infecção ou a vacinação. Você viu nas aulas anteriores a imunidade adquirida ativa pela infecção, porque eu te mostrei uma bactéria entrando no corpo e você desenvolvendo todo o processo imunológico. Agora, a vacinação é feita como? Uma vacina, ela é feita de duas maneiras, basicamente. Você tem uma vacina que é feita de fragmentos do agente patogênico, então você vai dizer que essa vacina é inativada,
ou essa vacina é feita pelo agente patogênico enfraquecido, e você vai chamar de atenuada. Às vezes a vacina é inativada e ela tem a retirada, por exemplo, de parte importante do agente patogênico, acaba inativando a sua possibilidade de reprodução, não só fragmentos, né? Mas enfim, quando uma vacina é atenuada, ela é enfraquecida. O organismo causador da determinada doença, ele reproduz dentro do corpo, mas não a ponto, normalmente, de causar a doença. Normalmente. Quando a vacina é inativada, a gente chama de morta, né? Se diz, a vacina é inativada, tem um agente patogênico que está morto ali, quer dizer, ele não tem a possibilidade de reproduzir dentro do corpo. Exemplos importantes, né? A vacina, por exemplo, da febre amarela é uma vacina que tem o vírus atenuado. A vacina da poliomielite tem alguns países que tem o vírus atenuado, tem outros países que tem o vírus inativado. Essa vacina da polio inativada, por exemplo, chama-se Salk, e a vacina que é atenuada chama-se Sabin. É a da gotinha, né? Vacina da gotinha. Então, a vacinação é feita de antígenos, que estimulam o teu corpo a produzir uma resposta primária. Quando você entra em contato com esse agente verdadeiro, né, então você já tem a imunidade, você já tem a célula de memória. Já o soro é composto por anticorpos específicos contra aquele determinado antígeno que você entrou em contato. Por exemplo, se você foi mordido, né, por uma aranha marrom, então você tem que receber o soro contra a aranha marrom. Se você foi mordido por uma cobra, que é a cobra jararaca, você tem que receber o soro contra a jararaca. Não vai receber vacina, né? Porque aí você está falando de antígenos, que são proteínas apenas que o animal inoculou em você. Tudo bem? E falando nisso, vamos ver como é que um soro antiofídico é produzido? Bom, aqui você tem uma cobra que está sendo mostrada, seus dentes inoculadores de veneno, e o veneno está sendo liberado ali pelo canal do dente. Bom, o pesquisador, ele pressiona a cobra, a sua região craniana, e ele libera o veneno. Esse veneno, gente, numa pequena fração, é colocado, inoculado dentro de um cavalo, na circulação do cavalo. Bom, então esse veneno tem antígenos, né? Então o antígeno do veneno vai estimular a produção de anticorpos que o cavalo faz. Então, esses anticorpos estão no sangue, no plasma do cavalo. Então, ocorre a retirada do sangue do cavalo e a separação dos elementos figurados do cavalo, das células, e do plasma do cavalo. Posteriormente, se retira os anticorpos específicos contra esta cobra específica. Então, estes anticorpos farão o soro antiofídico. Ou, sei lá, o soro contra a jararaca, que é o soro chamado antibotrópico, ou o soro contra a cascavel, se chama anticrotálico, né? Então, cada serpente aí vai ter determinado veneno que vai estimular a produção de anticorpos específicos contra esse veneno, né? Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas de imunidade. Um grande abraço para todos.